Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo, Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 5 de agosto, estamos com o Alimento Diário, essa série, Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 5, Herdeiros de Deus. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 17, o Espírito Eterno. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer que realmente a gente mude, né, nossa sintonia, Senhor Jesus, a gente não ficar sintonizado nas coisas dessa terra, né, nas coisas visíveis, mas realmente aprender a enxergar as coisas invisíveis. Para isso que Ele nos deu o Espírito, para a gente poder ter esse elo de ligação, né, com as coisas de Deus. A eternidade é aquilo que nos liga a Ele. Ó Senhor Jesus, mas para isso a gente tem que exercitar o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos conceder um Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. João capítulo 13, do versículo 4 ao 10 e do 24 ao 30. Ó Senhor Jesus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: Pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: O que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: Compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 3. Ó Senhor Jesus. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ó Senhor Jesus. Capítulo 12, versículo 2. Ó Senhor Jesus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 23. Ó Senhor Jesus. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Senhor Jesus. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Ó Senhor Jesus. Capítulo 12, versículo 2. Senhor Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Ó Senhor Jesus. Convinha que aquele
por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Vou preparar-vos lugar. Ó Senhor Jesus. Deus exerceu poder em Cristo, ressuscitando e fazendo sentar-se à sua direita, nos lugares celestiais. A obra de Cristo foi introduzida na eternidade. Hoje, há um homem na glória, Jesus, que está assentado à destra do trono de Deus. O trono de Deus está no terceiro céu, o qual o homem natural não sabe nem consegue localizar. As coisas relacionadas a Deus não estão nas dimensões conhecidas, estão na dimensão espiritual. Podemos ter um antigozo da dimensão divina, vivendo no Espírito, desfrutando aquele que enche todas as coisas. Para avançar nas questões relacionadas a Deus e a seu plano eterno, precisamos de uma mente renovada pelo Espírito. Ó Senhor Jesus. Deus tem um propósito eterno, imutável, e conta com o homem para cumpri-lo. Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. No plano eterno de Deus, o homem foi destinado à glória. O Senhor Jesus revelou o âmago de seu plano aos 11 discípulos. Antes de comer a Páscoa, o Senhor estava reunido com os 12 e cingiu-se com uma toalha. E o maior, o mestre, assumiu a função de servo e lavou os pés dos discípulos. Ó Senhor Jesus. Enquanto comiam a Páscoa, Jesus disse que um dentre eles o trairia. Pedro fez sinal para João indagá-lo. O Senhor então disse a João que molharia um pedaço de pão e o entregaria ao traidor. E entregou o pão molhado a Judas Iscariotes, dizendo-lhe que fizesse logo o que pretendia. Judas saiu e o Senhor teve liberdade para abrir seu coração e revelar suas palavras àqueles que valorizavam seu falar. Que sejamos esses que apreciam a palavra, com os quais o Senhor pode contar e aos quais pode revelar os mistérios de seu coração. Ó Senhor Jesus. Jesus deu a entender que aqueles seriam seus últimos momentos com eles. Os discípulos se atemorizaram e ele lhes disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. Há um conceito equivocado de que Jesus foi à cruz para preparar mansões para os seus. No entanto, a Bíblia nos revela algo mais profundo. Ele morreu na cruz e desceu ao mundo dos mortos. Nesse momento, o universo ficou em suspense, aguardando que o Pai aprovasse seu viver humano e sua obra. É por isso que o Senhor Jesus nada fazia de si mesmo, não falava suas próprias palavras, tampouco buscava sua própria vontade ou glória, mas fazia e falava apenas o que o Pai lhe ordenava. Ele não tinha liberdade de ir e vir quando quisesse. A todo tempo era governado pelo Pai. Ele veio em semelhança de carne pecaminosa, mas sem pecado. Foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, e não cometeu pecado algum. Antes, em nenhum momento, ele deixou de fazer a vontade do Pai. Por isso, o Pai o aprovou, exercendo a eficácia da força de seu poder, ressuscitando Cristo dentre os mortos e recebendo na glória, nos lugares celestiais, fazendo-o sentar-se à sua direita. Ó Senhor Jesus. Assim, se cumpriu o evangelho da promessa feita a nossos pais, como estava escrito. Deus ressuscitou Jesus e disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Por meio da ressurreição, o filho unigênito que estava no seio do Pai foi gerado filho primogênito. Como Deus, ele é o unigênito. Porém, como filho do homem, Jesus se tornou o filho primogênito. E sua ressurreição é a prova de que o Pai aprovou seu viver humano e o recebeu na glória. Jesus
foi introduzido na glória do Pai. Glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. A glória é o próprio Pai. Antes que houvesse mundo, o Filho unigênito estava junto do Pai em sua glória. Agora, o Senhor pede ao Pai que o glorifique, para que o homem Jesus, com sua natureza humana, seja glorificado e aprovado pelo Pai. Quando o Filho primogênito foi glorificado, Deus nos abriu um precedente. Jesus foi introduzido no Pai. Agora, há um homem na glória. Jesus, o homem aprovado por Deus, abriu-nos uma porta. Ele é o caminho para sermos introduzidos no Pai. Essa porta não foi aberta aos anjos, e sim a todo homem, que entremos pela porta e trilhemos o caminho. Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ele mostra para nós que se a gente realmente valorizar, escolher viver, Senhor Jesus, sendo governado por Deus, Ele vai nos introduzir na glória. Assim como Jesus, a gente não vai ter liberdade de ir onde quer, fazer o que quer, falar o que quer, Senhor Jesus. Mas realmente a gente vai viver diante do Pai, ser aprovado por Ele. Ó Senhor Jesus. Esse é o alvo de tudo aquilo que Deus deseja. Ele quer nos introduzir na sua glória. E para isso a gente precisa deixar o caminho do pecado, o caminho da desobediência, da incredulidade, e realmente ir diante do Senhor. Ele colocou tudo no Espírito, introduziu tudo na eternidade, Senhor Jesus. E no Espírito a gente pode desfrutar a dimensão divina, uma dimensão de vida, uma esfera divina, uma esfera de vida, a esfera onde Deus está. Hoje nós já podemos experimentar isso tudo aonde? No Espírito, no nosso Espírito. Desde que a gente contate, exercite o Espírito e contate o Espírito de Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nós precisamos perceber, Deus criou o homem com uma grande expectativa de que o homem obedecesse a Ele. Com a rebelião de Satanás, Senhor Jesus, o arcanjo que servia a Deus, se tornou Satanás, o adversário de Deus. Ó Senhor Jesus. Causou uma desordem no universo. Ordem é onde Cristo está. Desordem é onde Ele não está. Por isso os irmãos têm compartilhado conosco a importância de a gente ser encabeçado por Cristo. Quando nós somos encabeçados no nosso viver, tem ordem, tem paz, tem alegria, tem justiça, Senhor Jesus. Quando começa a ter desordem na nossa vida, falta de paz, injustiças, é porque falta encabeçamento de Cristo. Por isso mostrou para nós, Ele foi nos preparar lugar, não são mansões celestiais, é um conceito muito pequeno. Deus Ele quer nos mostrar algo muito mais profundo. Senhor Jesus, Ele veio, teve um ver humano, viveu ali de maneira como ser humano, totalmente voltado para Deus, tinha a possibilidade de pecar, mas não pecou, aí teve seu viver aprovado. Como prova disso, o Senhor ressuscitou. Ó Senhor Jesus. A gente vê, por isso que a gente precisa realmente da palavra profética, para a gente conseguir enxergar a Bíblia do jeito que é para enxergar. A gente vê, poxa, Cristo morreu e ressuscitou. Ele era filho de Deus. Se ele era filho de Deus, ele já tinha a eternidade, já era imortal. Ressuscitou o quê? Ressuscitou a carne mortal? Ó Senhor Jesus. Ele tocou na ressurreição, ele recebeu um corpo de glória. Senhor Jesus. Na ressurreição ressuscitou o homem Jesus. Senhor Jesus. Ou seja, o viver dele como um homem foi aprovado por Deus. Por isso que hoje a gente vê também que lá no Apocalipse mostra que aqueles que obedeceram o Senhor vão reinar com eles por 1000 anos, não receberão o dano da segunda morte, porque fazem parte da primeira ressurreição. Senhor Jesus. Assim como Cristo foi ressurreto. Para quê? Para tornar Jesus homem, Filho de Deus. Quando nós cremos no Senhor, nós também fazemos parte da primeira ressurreição. Nós também, se com Ele morremos, com Ele também somos ressuscitados. Senhor Jesus. Então a gente vive nele, a nossa vida está nele. Então quando nós cremos no Senhor, nós fomos ressuscitados. Agora nós também somos filhos de Deus. Ele como filho unigênito, por isso que aqui o irmão explica isso muito bem, Senhor Jesus. Ele como filho unigênito, ele já era o Filho de Deus. Senhor Jesus já estava na eternidade, era o seu arquiteto, Senhor Jesus, estava ali, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, estava tudo certinho, ó Senhor Jesus. Mas como ele veio e se tornou homem, Senhor Jesus, ele como filho do homem, precisava se tornar
filho de Deus também. Por isso que ele se tornou como homem, filho primogênito de Deus, o primeiro homem a ser introduzido na glória. Senhor Jesus, né? O primeiro viver humano, né? O primeiro ser humano, né? O primeiro ponto da humanidade para poder abrir para nós um precedente. Olha, agora tem um homem, né, na glória, agora outros homens podem entrar nessa glória. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, por isso que ele hoje foi, né, ascendido aos céus, está à destra do trono de Deus. Ó Senhor Jesus, está ali, né, porque o Pai aprovou seu viver humano, recebeu ele na glória. A glória é o próprio Pai, não pode haver elementos estranhos ao Pai. Ó Senhor Jesus, nesse final de semana o irmão tocou nessa questão, né, de convergir tudo em Cristo. Senhor Jesus, ele mostra que tudo quer ser convergido em Cristo, todas as coisas, tanto do céu como da terra. Na realidade celestial está tudo pronto, tudo é santo, tudo é certo. Mas na esfera terrena, injustiça, pecado, Senhor Jesus, muita coisa é negativa. Por isso que ele quer convergir todas as coisas através da igreja. Por isso que para ser o cabeça, ele entregou tudo para nós como a igreja. Ele precisa da nossa participação. Só que, né, o universo ainda não está entregue, né, diante do Senhor, porque ainda tem coisas ainda a serem resolvidas. Né? E aonde que ele vai resolver isso? Em nós, em primeiro lugar. Ó Senhor Jesus, então a gente tem um grande inimigo. Esse inimigo está onde? Dentro de nós. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa começar a resolver essas coisas, exercitando o Espírito, tocando no Senhor. Por isso que ele mostrou, vou preparar-vos lugar. Mas tem um versículo que fala que é para onde eu estou, estejais vós também. Não é onde eu estarei. Não é, olha, eu estou indo para o céu, lá no céu físico, montar umas casas para vocês. Não, esse céu numa outra esfera, numa outra dimensão. Uma dimensão espiritual, Senhor Jesus. Então, por meio da ressurreição de Cristo, né, por ele ter sido introduzido como homem na glória, nós hoje também podemos ser introduzidos na glória. Mas a gente ainda vai nisso parcialmente. Porque nós ainda temos o pecado que habita em nós. Isso precisa ser resolvido. Aí, quando isso for resolvido, Senhor Jesus, aí sim, ele vai ser o centro de tudo, ele vai ser o todo. Porque Cristo não pode ser o centro do pecado, por exemplo. Não pode ser o centro do engano, da mentira. Isso não existe nele, ele não faz parte disso, mas faz parte de nós. Por isso que ele precisa eliminar essa natureza de nós, através da sua glória, da sua santidade, Senhor Jesus, da sua perfeição. Por isso que Cristo ofereceu pelo Espírito Eterno para um sacrifício perfeito. Ele morreu em nosso lugar. Por isso a gente não pode achar que o sacrifício dele na cruz foi só para construir coisas. Senhor Jesus, é algo muito mais profundo. O universo ficou em suspense, aguardando. Olha, será que ele, o Filho de Deus, foi aprovado como homem? Será que ele soube viver como homem de acordo com o plano de Deus? Sim, graças a Deus. Ó Senhor Jesus, ele obedeceu em todas as coisas e viveu. E qual é o caminho para nós? Cristo já está na glória, então para mim está tudo garantido. Não, de jeito nenhum, ele deixou para nós um exemplo, um caminho. Nós vamos trilhar esse caminho, entrar por essa porta estreita. Ele mostrou para nós no finalzinho, né? Que entremos pela porta e trilhemos o caminho. Que porta e que caminho são esses? O próprio Senhor. Ele é o centro, ele é o ponto central de todas as coisas. Nele tudo existe, tudo subsiste. Senhor Jesus, tudo foi inserido nele, mas como foi colocado esse final de semana, não pode existir nele pecado, nada disso. Então, ele precisa trabalhar em nós, para que Deus pudesse remover de nós o pecado. Ele morreu em nosso lugar. Então, de maneira objetiva, né, foi feito e pronto. Mas de maneira subjetiva, eu ainda tenho influência do pecado no meu viver, né, ainda tenho as influências negativas, tudo isso. Então eu preciso fazer o quê? Trazendo tudo isso de maneira subjetiva. Né? Subjetiva é o quê? Trazer para dentro. E trazendo toda essa realidade para dentro de mim. Né? Lavando. Né? O Senhor falou para nós que nós já estamos limpos. Pelo que a gente é limpo? Pela palavra. Ó Senhor Jesus. Mas não é qualquer palavra. É aquele que valoriza a palavra. Por isso que quando Judas saiu, aí Deus teve liberdade. O Senhor teve liberdade para abrir seu coração e revelar a palavra para aqueles que valorizavam o seu falar, que apreciavam o seu falar. Aquele que Deus podia contar. Senhor Jesus, aquele que ele podia revelar a sua intimidade, o mistério que estava no seu coração. Deus, ele quer realmente nos ajudar a exercitar o Espírito, para que a gente realmente abra o nosso coração para ele. Hoje a gente
não consegue ver, né, o céu, a dimensão invisível, a dimensão celestial, mas a gente consegue sentir o céu no nosso interior. Quando? Quando eu estou no Espírito. Quando eu estou no Espírito, eu sinto a eternidade. Por isso que eu consigo crer na palavra. Senhor Jesus. Se eu tentar fazer isso com a minha mente humana, não dá. Mas quando eu toco no Espírito, Senhor Jesus, eu compreendo a palavra, recebo sabedoria, revelação. Ó Senhor Jesus, sabedoria é o próprio Deus. Ele quer se revelar para nós, Ele quer falar aquilo que está no seu coração, a sua vontade, o seu plano. Senhor Jesus, a nossa mente não consegue entender Deus. Senhor Jesus, tudo aquilo que Deus faz para a nossa mente é ilógico. Por isso a gente fica, né, até falou isso na palavra, né, no vídeo da semana, a gente fica ali analisando aquilo que Deus está falando para saber se eu vou aceitar ou se eu não vou aceitar. Se eu quero praticar ou se eu não quero praticar. No homem só tem desgraça. O homem só traz desgosto para Deus. Mas Ele nos escolheu. Ele escolheu introduzir o homem na sua glória. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar de dar desgosto para Deus. Começar, ao invés de ficar julgando a palavra, aprender a dizer sim, amém. Entender que a vontade de Deus é perfeita. Ó Senhor, a gente tem caminhos que Deus nos leva que às vezes a gente olha e fala assim, Senhor, acho que você não está fazendo a vontade do Senhor, porque eu estou trazendo sofrimento, mas quando você vai diante de Deus, ó Senhor Jesus, é algo indescritível, você recebe uma paz. Por fora está tudo bagunçado, mas quando você vai diante de Deus, ó Senhor Jesus, é algo maravilhoso. Aí você, o que você faz? Você persiste, você continua. É um caminho apertado, a porta é estreita, mas é o caminho, é a porta. Senhor Jesus, a gente precisa escolher isso diariamente. Deus, Ele quer falar conosco, mas Ele quer remover aquilo de nós que não valoriza. Então a gente precisa realmente aprender a valorizar o Senhor, né? A tirar o Judas, né, do lance, né? Olha, dá uma voltinha, vai fazer lá o que você quer fazer, né? Deixa aqui a gente aqui com a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, a gente precisa fazer, aprender a deixar tudo, né? A ter um momento de, olha, esquece tudo, esquece as preocupações, esquece as contas para pagar, esquece os problemas. Eu quero desfrutar o Senhor. A gente precisa aprender a fazer isso. E diante dEle, ó Senhor Jesus, diante dos problemas, quando você para tudo e vai ouvir o Senhor, você sente o abraçar do Senhor, você sente o amor de Deus. É um consolo, né, Senhor Jesus? Deus te consolando de uma maneira que não tem explicação. É algo que você nunca sentiu na sua vida. Ó Senhor Jesus, eu já vivi isso, já passei por isso. Momentos de muita tristeza, uma situação terrível. Ó Senhor Jesus, mas fui desfrutar o Senhor. E sentir Deus me abraçando, sentir a presença de Deus. Ó Senhor Jesus, como mostrou aqui, a gente não pode sentir o céu, ver o céu, porque é invisível, é uma outra esfera. Mas eu posso sentir o céu, eu posso sentir o próprio Deus, o amor de Deus, tocar na glória de Deus, na graça de Deus. É isso que Ele quer trazer para nós. É isso que Ele for nos preparar através do seu viver perfeito, sua morte na cruz. E aí Deus aprovou tudo isso e ressuscitou. Esse varão aprovado por Deus, por um lado está no céu, por outro lado está dentro de nós. Então nós temos esse elo de ligação com as coisas espirituais. O que eu preciso fazer? Sair da mente, entrar no Espírito. Ó Senhor Jesus, Ele quer falar com cada um de nós, aqueles que apreciam a sua palavra. Tanto que quando os discípulos, né, viram ali pessoas fazendo coisas diferentes, falou, Senhor, quer que manda descer fogo do céu para eles pararem com isso aí? Para os consumir? Então, não estão obedecendo a Deus, nós é que estamos obedecendo, estão fazendo as coisas aí, não tem nada a ver com Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor falou, olha, vocês não sabem de que espírito vocês são, não sabeis de que espírito sois. Ó Senhor Jesus, então realmente a gente precisa compreender o plano de Deus. Não é dessa maneira que Ele vai ganhar as pessoas. Ó, errou, fogo do céu. Não é assim não, o homem, né, o anjo errou, está fora. O homem errou, pediu perdão, está perdoado. Errou de novo, pediu perdão, está perdoado. Ó Senhor Jesus, eu até brinco com os irmãos, eu sempre falo, olha, só tem um pecado que Deus não perdoa. Aquele que você não se arrependeu cabalmente. Aquele que você não pediu perdão para o Senhor de maneira sincera. Todo o resto, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Basta que a gente se arrependa. Né? Arrepender é mudar o curso. É converter, é ir totalmente o contrário daquilo que você estava indo. Senhor Jesus, isso que Ele está mostrando para nós. Nós precisamos viver para Ele. Ó Senhor Jesus. Né? A gente vê ali aqui, Cristo morreu, ficou na morte,
aguardando que Deus o aprovasse como homem para podermos preparar esse lugar. Glorificou Jesus como homem. Em Jesus há a divindade e também há humanidade. Uma humanidade perfeita, uma humanidade do jeito que era para o homem ser, antes do homem ser corrompido. Por isso a gente precisa deixar o Senhor realmente, ser esse caminho, ser essa porta, Senhor Jesus, para a gente realmente ser introduzido no Pai diariamente, cada vez mais, ter mais elementos divinos, até chegar esse momento em que não vai ter nada de diferente, tudo vai ser colocado em Cristo, vai estar tudo pleno, Senhor Jesus. E assim Ele pode voltar e nós sermos introduzidos nele de maneira completa. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.